Deus descansa a minha mente confusa e restaura a minha paz novamente. Há dias em que a mente parece um campo de batalha. Pensamentos cruzados, lembranças que machucam, medos que crescem no escuro, perguntas sem respostas. Mesmo de olhos fechados, o cansaço não passa. Mesmo com silêncio ao redor, o barulho por dentro não cessa. E nessas horas em que tudo parece desorganizado dentro de você, surge uma pergunta silenciosa. Será que Deus ainda me vê nesse caos? Você tenta manter o controle, tenta fingir que está tudo bem. Mas por dentro, está tudo girando. As vozes internas se sobrepõem. Uma diz que você está fracassando, outra diz que é melhor desistir. Uma terceira pergunta: onde está Deus agora? A mente inquieta fabrica cenários, cria catástrofes, revive dores antigas e projeta medos futuros. E no meio disso tudo, a paz se torna uma lembrança distante, um lugar que parece inalcançável. Mas Deus não se ausenta quando sua mente entra em colapso. Ele não se afasta quando seus pensamentos se embaralham. Na verdade, é nesses momentos que ele se aproxima com mais ternura. Ele não grita, ele sussurra. Ele não invade, ele espera. Deus conhece as rotas confusas da sua mente. Ele entende o peso que ninguém vê. E mesmo quando você não consegue organizar seus pensamentos para orar, ele escuta a oração silenciosa que brota da sua exaustão. Você não está sozinho, não está sem direção, não está perdido. O que você chama de confusão, Deus pode estar usando como caminho para a cura. O que você chama de fim, ele chama de recomeço. E o que você sente como ruído, ele interpreta como clamor. A mente confusa não assusta Deus. Ele já viu sua alma antes mesmo dela se partir. E hoje, ele quer restaurar não apenas seu silêncio, mas o som da paz dentro de você. Aquela paz que não depende das circunstâncias, que não vem de respostas prontas, mas de uma presença constante. Uma paz que não se explica, que apenas se percebe, quando o coração cansa de lutar e decide confiar. Este vídeo é mais do que palavras. É um encontro, um espaço sagrado para que sua mente respire, sua alma descanse e sua fé seja tocada por aquele que conhece seus pensamentos antes mesmo que você os pense. É Deus descendo ao campo de batalha da sua mente, não com espada, mas com alívio, não com cobrança, mas com compaixão. E enquanto você ouve, algo vai se reorganizando aí dentro. Um silêncio diferente vai nascendo. Não o silêncio do vazio, mas o da presença. Um silêncio que acalma, que consola, que organiza os pensamentos e devolve a paz. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa descansar. Deus está aqui. Ele vê você. E mesmo que seus pensamentos ainda estejam embaralhados, ele já começou a restaurar o que você achava perdido. Respire fundo. Deixe que ele acalme seu mundo interior. A mente que nunca desliga, quando os pensamentos se tornam um campo de batalha. Há momentos em que a mente se torna o lugar mais perigoso do mundo. Não pelos perigos visíveis, mas pelas guerras invisíveis. Você acorda cansado antes mesmo de sair da cama. Não porque o corpo esteja fraco, mas porque a mente nunca descansou. Ela passou a noite inteira em vigília, construindo hipóteses, revivendo dores, tentando resolver o que já passou e prever o que ainda nem chegou. É como se o cérebro tivesse esquecido como apertar o botão de pausa. Esse estado mental, embora silencioso, é devastador. Você sorri, conversa, trabalha, mas lá dentro está em guerra. Uma guerra que ninguém vê. Uma batalha contra pensamentos que parecem não ter fim, contra cenários que você mesmo cria e que, mesmo irreais, fazem seu coração acelerar. Uma batalha entre fé e medo, entre razão e emoção, entre o que você crê e o que sente. E no meio disso tudo, surge o cansaço mais cruel de todos, o cansaço de existir. Essa mente hiperativa não é apenas um sintoma moderno, é também um campo fértil para ataques espirituais. Porque quando a mente está vulnerável, sobrecarregada e confusa, ela se torna alvo. Alvo de mentiras, de dúvidas, de comparações tóxicas, de cobranças desumanas.
O inimigo sabe que, se conseguir dominar seus pensamentos, ele paralisa sua fé. Ele não precisa tocar sua vida diretamente. Basta implantar ideias que te façam desacreditar do que Deus já prometeu. A confusão mental muitas vezes começa pequena. Uma preocupação aqui, uma culpa ali, uma lembrança mal resolvida que ressurge sem aviso. Mas, se não for entregue, se não for tratada, ela se alastra como um incêndio. E de repente, você se pega respirando fundo com frequência, perdendo a concentração em coisas simples, explodindo por dentro em silêncio, desejando apenas desligar. Como se isso fosse possível. É nesse ponto que Deus entra. Não como um juiz que cobra silêncio, mas como um pai que oferece descanso. A Bíblia nunca romantiza a mente humana. Pelo contrário, ela nos alerta sobre a necessidade de renovar o pensamento. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação não é instantânea. É um processo, um recomeço, e começa geralmente quando você reconhece que já tentou de tudo, menos se entregar. Deus não espera que você tenha uma mente perfeita. Ele só espera que você abra espaço para que Ele atue dentro dela. Às vezes, o maior milagre não é a cura do corpo, mas o descanso da mente. Aquela leveza que vem quando você finalmente diz: Senhor, eu não aguento mais pensar sozinho. Me ajuda a reorganizar o que eu nem sei mais por onde começa. É nesse momento que o Espírito Santo começa a agir. Não impondo silêncio, mas oferecendo paz. Não apagando memórias, mas resignificando-as. Ele entra nos porões escuros do pensamento. Acende luzes onde havia medo. Fecha portas que nunca deveriam ter sido abertas. Quebra cadeias de pensamentos destrutivos e planta sementes de verdade onde só havia confusão. A mente que nunca desliga precisa mais de entrega do que de explicação. Porque nem tudo que você sente vai fazer sentido agora, mas tudo pode ser curado com tempo, presença e fé. E a presença de Deus é o remédio mais profundo para a alma cansada. Não é um analgésico espiritual, é um tratamento de amor. Um amor que não se impõe, mas acolhe. Que não exige entendimento, mas confiança. Você não precisa vencer essa batalha com suas próprias forças. A mente que virou campo de guerra pode se tornar jardim de paz. Mas para isso é preciso deixar Deus conduzir. Parar de tentar resolver tudo sozinho e permitir que Ele entre onde nem você mais quer visitar. Porque a verdade é que, por mais bagunçado que esteja aí dentro, Deus não se assusta com o que encontra. Ele já conhece cada pensamento, cada trauma, cada dúvida, e ainda assim, Ele continua batendo à porta do seu coração. Não com pressa, mas com ternura, esperando o momento em que você diga: entra, Senhor, acalma o que eu já não consigo mais calar. E quando isso acontece, a guerra começa a cessar. O caos começa a se aquietar. A mente encontra pela primeira vez em muito tempo um lugar seguro para repousar. E esse lugar é Deus. O barulho invisível, quando o silêncio por fora esconde o caos por dentro. Existem pessoas que andam em silêncio, mas estão gritando por dentro. Pessoas que falam baixo, mas cujos pensamentos são ensurdecedores. Pessoas que parecem em paz, mas que vivem uma guerra secreta entre o que mostram e o que carregam. E talvez, se você está ouvindo isso agora, é porque também sabe o que é viver assim, sorrindo por fora, enquanto clama por socorro no invisível da alma. Há um tipo de sofrimento que não aparece nos exames, uma exaustão que ninguém percebe, mas que afeta tudo. É o cansaço de quem precisa parecer bem o tempo inteiro, de quem engole o choro, organiza o caos emocional para não preocupar ninguém e aprende a viver fingindo normalidade. Mas Deus vê. Ele vê o esforço que você faz para levantar da cama. Vê a força que você reúne para não desabar no meio do dia. Ele escuta os gritos que não chegam aos ouvidos humanos, mas ecoam na eternidade. O barulho invisível não é um exagero, é real, e se manifesta nas pausas prolongadas, nos olhares perdidos, nos esquecimentos frequentes. É o barulho que vem quando tudo ao redor está calmo, mas dentro de você há confusão, vozes contraditórias,
memórias antigas que voltam sem serem chamadas. É como tentar viver com várias janelas abertas ao mesmo tempo. A mente fica lenta, o coração acelerado e a alma exausta. Muitas vezes, esse tipo de silêncio não é escolha. Ele é escudo, uma forma de se proteger do julgamento, da incompreensão, da rejeição. O mundo nem sempre sabe lidar com quem está quebrado por dentro. As pessoas querem respostas rápidas, soluções práticas, frases de efeito. Mas quem vive esse tipo de dor precisa de algo mais profundo. Precisa de presença, de escuta, de cura. E só Deus é capaz de oferecer tudo isso sem exigir nada em troca. Ele não pressiona, ele acolhe. Ele não pergunta, por que você está assim? Mas diz, eu estou com você, mesmo assim. E quando todos esperam que você seja forte, ele permite que você desabe. Não para te enfraquecer, mas para te reconstruir. Porque o silêncio de fora não pode continuar abafando o clamor de dentro. Uma hora, tudo precisa vir à tona. E é melhor que isso aconteça nas mãos de Deus do que nas mãos do desespero. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que viveram esse barulho invisível. Elias, depois de enfrentar grandes batalhas espirituais, se escondeu numa caverna, desejando a morte. Ele estava exausto, em silêncio. Mas Deus não o repreendeu. Deus o encontrou ali, no esconderijo da alma. Não com um terremoto nem com um fogo, mas com um sussurro suave. Porque às vezes o que mais precisamos não é de respostas, é de um toque divino que diga, você ainda é meu, e eu ainda estou aqui. Esse é o Deus que entra no caos sem medo, que caminha entre seus pensamentos fragmentados e senta ao lado das suas emoções feridas, que espera o tempo que for necessário até que você confie novamente. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, ele já está cuidando daquilo que você nem conseguiu nomear. Talvez ninguém saiba o que você sente. Talvez ninguém perceba que o seu silêncio é um pedido de ajuda. Mas Deus sabe. E Ele não precisa que você diga tudo com palavras. O Espírito Santo interpreta até os suspiros, até os soluços presos no peito. E com paciência, Ele começa a tirar o peso dos seus ombros. Um pensamento por vez. Uma culpa por vez. Um medo por vez. O barulho invisível vai diminuindo quando a presença de Deus se torna mais forte que a voz do medo. Quando a verdade do céu começa a silenciar as mentiras da mente. Quando, mesmo sem entender, você começa a acreditar que não está sozinho e que, mesmo em silêncio, está sendo ouvido. Não ignore mais esse caos interior. Não anestesie o que precisa ser curado. Permita que Deus escute o que ninguém mais consegue ouvir. E quando você menos esperar, o silêncio que antes te sufocava vai se transformar em lugar de cura. Porque onde o mundo vê fraqueza, Deus vê oportunidade de restauração. E hoje, Ele quer transformar o seu silêncio em altar, o seu caos em descanso, a sua confusão em clareza. Não com ruídos, mas com amor. Um amor que te escuta, mesmo quando você não consegue dizer uma palavra. Confusão como sinal sagrado. Deus também fala quando você não entende nada. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Nem toda confusão é sinal de afastamento. Às vezes, a mente entra em colapso justo porque o coração está sendo reposicionado. E no meio do caos interno, quando tudo parece nebuloso e desconectado, Deus está sussurrando algo que só pode ser ouvido depois da quebra, depois da rendição, depois que todas as tentativas humanas de entender falham. É difícil aceitar, mas existem fases da vida em que não faz sentido tentar entender. O que você sente não tem explicação lógica. O que você vive não se encaixa nas promessas que ouviu. As orações parecem se perder no ar. A fé balança. A razão não dá conta. E tudo dentro de você começa a se perguntar, será que Deus se esqueceu de mim? Mas é nesse ponto que uma verdade precisa ser dita com delicadeza. Há confusões que são sagradas. Nem todo barulho mental é um inimigo. Às vezes, ele é o eco de uma alma em transição. Deus nem sempre nos guia por caminhos claros. Muitas vezes, Ele permite o desentendimento para nos tirar de rota, para nos impedir de seguir num caminho que parece certo aos nossos olhos,
mas que está nos afastando dele. E por mais desconfortável que seja, há confusões que são o início de uma direção nova, de uma revelação mais profunda, de um realinhamento interior. A mente que não entende mais nada está mais perto da rendição. Porque quem ainda acha que tem o controle resiste, mas quem se vê perdido diante da própria fragilidade começa a abrir espaço para algo maior. E é aí que Deus entra. Não como uma solução rápida, mas como uma presença transformadora. Ele não responde todas as perguntas, mas cura a necessidade de ter todas as respostas. Você já percebeu que muitas das grandes mudanças da sua vida começaram em momentos de confusão? Foi quando tudo parecia fora do lugar que você orou com mais sinceridade. Foi quando ninguém entendeu o que você estava passando que você buscou Deus de verdade. Foi no dia em que você não sabia mais o que fazer que finalmente se rendeu. Então talvez o que você está vivendo agora não seja um castigo, mas um chamado ao quebrantamento, um convite à escuta, uma oportunidade de deixar Deus reorganizar sua alma por dentro, antes que você siga tomando decisões por fora. O livro de Provérbios nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não significa abrir mão da razão, mas reconhecer que ela é limitada diante dos planos eternos, que há momentos em que confiar é mais sábio do que compreender. A confusão também pode ser uma ferramenta divina, uma forma de Deus pausar a sua trajetória para evitar uma queda maior. Uma interrupção não para punir, mas para proteger. E enquanto você tenta decifrar o que está acontecendo, Deus já está trabalhando no invisível, preparando o próximo passo. Um que você ainda não consegue ver, mas que será seguro quando for o momento certo. Não tenha vergonha de não entender. Não se culpe por se sentir perdido. O próprio Jesus, no Getsêmani, sentiu-se angustiado até a morte. E no alto da cruz, em sua dor mais profunda, também perguntou: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ali, naquele momento de confusão aparente, estava se cumprindo o maior plano de salvação da história. O silêncio do Pai não era abandono, era propósito. E o mesmo pode estar acontecendo agora com você. O que parece ser confusão pode ser gestação. O que parece fim pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser alinhamento. E quando Deus finalmente falar, porque Ele sempre fala, tudo fará sentido. Mas até lá, confie, descanse e permita-se viver o que você ainda não consegue explicar. Porque no reino de Deus, até a confusão tem propósito. E hoje, talvez o que você precise ouvir não seja uma explicação, mas uma simples verdade. Deus está com você, mesmo quando nada parece fazer sentido. O peso do autocontrole. A mente que tenta controlar tudo adoece primeiro. Há um tipo de fardo que ninguém vê, mas que consome por dentro. O peso de tentar controlar tudo. Controlar os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos dos outros, o futuro, os detalhes da vida que não estão nas suas mãos. É um tipo de prisão invisível, onde a mente acredita que, se conseguir prever ou administrar cada situação, poderá evitar a dor, o fracasso, a rejeição. Mas esse controle não traz paz, traz exaustão. Porque viver tentando segurar tudo é a forma mais rápida de desabar. Você tenta manter a calma, mesmo quando por dentro tudo grita. Tenta manter os relacionamentos de pé, mesmo quando não depende só de você. Tenta manter as finanças em ordem, mesmo quando tudo foge do planejado. Tenta manter sua fé firme, mesmo quando o chão parece afundar. E pouco a pouco, vai acreditando que o mundo inteiro está sobre os seus ombros. Mas não foi para isso que você foi criado. Não foi para carregar tudo. Não foi para sustentar o que só Deus pode segurar. A mente que tenta controlar demais não descansa. Ela está sempre em alerta, criando planos A, B, C e também cenários catastróficos Z. Ela antecipa falas, imagina desfechos, constrói hipóteses que talvez nunca aconteçam. E cada pensamento se transforma em tensão física, em ansiedade, em insônia, porque o corpo sente o que a alma tenta esconder.
E quando o coração está cansado de confiar em si mesmo, ele começa a adoecer em silêncio. O desejo de controle nasce muitas vezes da dor. Quem já foi ferido, traído ou abandonado, aprende a se proteger, cria estratégias, aperta os cintos da alma para evitar novos choques. Mas viver assim é sobreviver com medo. É transformar a mente em uma sala de vigilância, onde cada detalhe precisa ser monitorado. E nesse processo, a presença de Deus vai sendo substituída pela pressão da autossuficiência. A palavra é clara quando diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Mas lançar é diferente de apenas contar. Contar a Deus o que sentimos é o primeiro passo. Lançar é soltar, é abrir mão, é entregar de verdade. E isso só é possível quando entendemos que não estamos no controle, mas estamos nas mãos daquele que está. Rendição não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É o reconhecimento de que há um limite entre o que é responsabilidade nossa e o que é providência divina. E saber essa diferença salva a mente, o corpo, a alma. Porque enquanto você tenta carregar tudo sozinho, Deus apenas observa, esperando o momento em que você entender que o controle não é liberdade, é prisão. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, se entregou. Disse: seja feita a tua vontade. Ele não buscou controlar os eventos da cruz. Ele confiou. E ao fazer isso, abriu caminho para a maior vitória que o mundo já conheceu. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa carregar todos os pesos. A fé começa quando o controle termina. Quando você finalmente diz: Senhor, não dá mais. Toma isso de mim. E Ele toma. Ele não apenas alivia, Ele reorganiza. Ele entra no caos que você tentou administrar sozinho e começa a curar as raízes da sua ansiedade. Mostra que nem tudo precisa ser entendido agora, que nem toda situação precisa de uma solução imediata, que às vezes a paz não vem com uma mudança ao redor, mas com uma rendição interior. A mente que tenta controlar tudo adoece primeiro, sim, mas também pode ser a primeira a ser restaurada, quando aprende a confiar. Não confiar na lógica, nos cálculos, nos planos, mas confiar naquele que vê além, que sabe o tempo certo, que entende o que você ainda não compreende. Hoje talvez Deus esteja permitindo que as coisas saiam do seu controle, não para te punir, mas para te ensinar, para te mostrar que a paz verdadeira não nasce da previsibilidade, mas da presença. Que descansar não é desistir, é confiar em mãos maiores que as suas. Solte o que te pesa, entregue o que te paralisa, deixe Deus ser Deus e descubra no ato de confiar o começo de uma nova saúde emocional, espiritual e mental. O descanso que não é sono. Deus não quer que você fuja, mas que confie. Muita gente confunde descanso com fuga. Acredita que descansar é desligar da vida, se afastar de tudo, se esconder até que o mundo passe. Mas o descanso que Deus oferece não é uma fuga da realidade, é uma força para enfrentá-la com coragem e serenidade. É um tipo de paz que não depende do fim do problema, mas da presença daquele que caminha com você no meio dele. Talvez você esteja cansado, não apenas fisicamente, mas na alma. Cansado de tentar entender os caminhos de Deus. Cansado de insistir em algo que parece não dar certo. Cansado de ouvir sua própria mente questionando tudo. E nesse cansaço, surge a vontade de sumir, de desaparecer, de dormir e só acordar quando tudo estiver resolvido. Mas Deus não quer que você fuja da vida. Ele quer que você descubra a vida nele. Um descanso que não adormece o espírito, mas o desperta. O Salmo 23 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Essa é a promessa. Águas de descanso. Não águas de esquecimento, não pastos de ilusão, mas descanso real, refrigério interior. Um estado onde a alma pode respirar sem medo, mesmo quando o corpo ainda está enfrentando tempestades. O mundo ensina que descansar é parar, que é preciso sair, viajar,
desligar o celular, fugir da rotina. Mas há um descanso que você pode viver mesmo no meio da correria, mesmo diante das decisões difíceis, mesmo cercado por pressões e ruídos. Esse descanso acontece quando a alma se entrega, quando o coração diz: eu não tenho todas as respostas, mas confio no Deus que tem. O descanso verdadeiro é ativo. Ele exige fé, exige uma escolha, a de não carregar o que não é seu, a de não antecipar dores, a de não se afogar em perguntas sem respostas. Exige que você se sente aos pés de Jesus, como Maria fez, enquanto o mundo ao redor corre como Marta. Exige que você abrace a presença antes de buscar a solução. E isso não é fácil, porque tudo dentro de nós quer agir, resolver, controlar. Mas é no descanso que Deus trabalha. Há uma diferença entre se esconder da vida e se recolher em Deus. Se esconder é fugir, se recolher é confiar. Se esconder é medo, se recolher é fé. Quando você escolhe descansar no Senhor, está dizendo: eu não vou lutar com minhas forças. Eu vou esperar pela direção dele. E nessa espera, a alma se cura, os pensamentos se acalmam, o coração volta a bater no ritmo da esperança. É preciso maturidade espiritual para entender que fugir da dor não a cura. O que cura é enfrentá-la com a presença de Deus ao seu lado. E muitas vezes, Ele não vai te tirar do meio da tempestade, mas vai sentar com você no barco, acalmar o mar da sua alma e dizer: estou aqui, você não está sozinho. Jesus descansou no meio da tempestade. Enquanto os discípulos se desesperavam, Ele dormia. Não porque não se importava, mas porque confiava no Pai. Aquilo foi um sinal de que o descanso de quem confia é mais forte que o medo de quem duvida. E quando você aprende a descansar assim, o caos ao redor não define mais o que acontece dentro de você. A fuga é tentadora. É mais fácil desligar tudo e tentar esquecer. Mas o Espírito Santo não te chama para o esquecimento. Ele te chama para a confiança, para um tipo de repouso onde a sua fé encontra estabilidade, onde o seu cansaço encontra alívio, onde a sua alma encontra colo. Hoje, Deus te oferece esse descanso. Não um sono de quem desistiu, mas a paz de quem decidiu confiar. E se você aceitar esse convite, perceberá que há um lugar no coração de Deus onde sua mente pode repousar, onde o medo não comanda mais suas decisões, onde a ansiedade já não dita o ritmo do seu dia, onde a presença dele é suficiente para você continuar. Descanse, não fuja, não se esconda. Apenas confie. Quando a oração parece não funcionar, Deus ainda está cuidando da sua mente. Você ora. Fala com Deus com sinceridade. Coloca suas angústias em palavras. Derrama lágrimas que nem sempre sabe explicar. E ainda assim, parece que nada muda. O alívio não vem. A resposta não chega. A paz não se instala. E então, a dúvida começa a crescer. Será que Deus está me ouvindo? Será que estou orando da forma errada? Será que ele se afastou? E o que era fé vira frustração. O que era clamor vira cansaço. O que era busca vira silêncio. Mas o silêncio de Deus não é descuido. É cuidado disfarçado. Há um tipo de oração que não produz resultados visíveis imediatos, mas produz raízes invisíveis de cura. Deus não se move apenas quando você sente algo diferente. Ele age até quando você sente que nada está acontecendo. Porque o cuidado dele não depende da sua percepção. Depende do amor que ele tem por você. E esse amor nunca falha. O problema é que aprendemos a medir a eficácia da oração pelos sinais, pelo milagre, pela mudança rápida, pela emoção. Mas oração não é mágica. É relacionamento. E como todo relacionamento passa por fases. Há dias em que orar é como tocar o céu. E há outros em que orar parece gritar para um muro, mas em ambos, Deus está lá, escutando, agindo, cuidando. Você não precisa sentir para saber que Ele está. A fé não depende de sensações, depende de convicção. E mesmo quando a mente está confusa, mesmo quando os pensamentos estão bagunçados, mesmo quando as palavras não saem direito,
Deus escuta o que o coração tenta dizer. Ele interpreta os silêncios, decifra os suspiros, traduz os olhos marejados e responde, não no seu tempo, mas no tempo que vai te fazer bem de verdade. Muitas vezes, o cuidado de Deus não é impedir a dor, é te sustentar enquanto ela passa. Não é tirar você do vale, é te acompanhar dentro dele. E sim, pode ser que ele esteja respondendo suas orações, não com aquilo que você pediu, mas com aquilo que você precisa para crescer, amadurecer, ser curado por inteiro. Há um tipo de cura que não começa pelo corpo, mas pela mente. Deus sabe que reorganizar seus pensamentos pode ser mais urgente do que resolver sua situação. Porque às vezes, a libertação não é sair da circunstância, é parar de ser prisioneiro daquilo que você pensa todos os dias. E isso ele começa a fazer silenciosamente, sem estardalhaço, sem pressa, mas com precisão cirúrgica. Talvez você esteja orando por uma porta, e Deus esteja trabalhando no seu coração para que você não entre por ela ferido. Talvez esteja pedindo uma mudança, e Ele esteja primeiro te transformando por dentro. Talvez você queira um sim imediato, e Ele esteja te protegendo de um caminho que lá na frente te faria mal. O cuidado dele está acima da sua compreensão. E por mais doloroso que seja não entender, é mais seguro confiar do que forçar. O próprio Jesus, no Getsêmani, orou com angústia. Pediu ao Pai que, se possível, afastasse o cálice. Mas também disse, contudo, seja feita a tua vontade. Ele não viu o milagre naquele instante. Não foi poupado da cruz, mas foi fortalecido para passar por ela. E depois da dor, veio a ressurreição. O que parecia ausência era parte do plano. O que parecia fracasso era redenção em construção. Deus ainda está cuidando da sua mente, ainda está segurando seus pensamentos, ainda está renovando sua fé, mesmo quando ela parece apagada. E sim, ainda está ouvindo suas orações, até aquelas que você fez em silêncio, quando já não tinha mais forças para falar. Continue orando, continue se derramando, mesmo que pareça inútil, porque cada palavra dita com fé constrói pontes entre você e o céu. E mesmo quando você não vê, há algo sendo construído, algo sendo curado, algo sendo restaurado. E no tempo certo, quando sua alma estiver pronta, a resposta virá, clara, leve, e com a certeza de que durante todo o processo, Deus nunca deixou de cuidar da sua mente cansada e do seu coração aflito. Ansiedade espiritual. O medo que nasce da fé mal compreendida. Nem toda ansiedade nasce da falta de fé. Às vezes, ela nasce justamente de uma fé mal interpretada, de uma crença distorcida que transforma Deus em juiz severo e a vida cristã em uma prova constante de desempenho. Você acredita, ora, serve, tenta fazer tudo certo, mas se sente sempre em dívida, sempre devendo mais, sempre à beira de errar, de ser reprovado, de decepcionar a Deus. Esse tipo de fé não traz descanso, traz medo, um medo que paralisa, que transforma a oração em obrigação, leitura bíblica em cobrança, adoração em esforço. E aos poucos a alma começa a adoecer, porque a mente não suporta viver com a sensação constante de inadequação diante de um Deus que deveria ser refúgio e não ameaça. A espiritualidade vira peso, o relacionamento com Deus vira cobrança. E o coração, ao invés de descansar, se fecha. A ansiedade espiritual é silenciosa. Ela se disfarça de zelo, de disciplina, de busca intensa. Mas, no fundo, o que existe é medo. Medo de perder a salvação, medo de ser rejeitado por Deus, medo de não ser bom o suficiente. E o mais cruel é que esse medo, muitas vezes, é alimentado dentro de ambientes religiosos, onde a graça é pregada, mas o amor é condicionado, onde o perdão é prometido, mas a culpa é cultivada. Mas Deus não opera por medo. Ele não te chamou para viver em alerta constante. Ele te chamou para viver em amor. E o amor lança fora o medo. O verdadeiro evangelho não é sobre tentar agradar a Deus a qualquer custo. É sobre reconhecer que já fomos alcançados pela graça e, por isso, queremos andar com Ele. A ordem dos fatores muda tudo.
Você não obedece para ser aceito. Você obedece porque já foi amado. A mente que vive sob ameaça espiritual nunca descansa. Ela está sempre se perguntando se orou o suficiente, se jejuou corretamente, se agradou a Deus naquele detalhe. Ela transforma a comunhão em vigilância, a fé em ansiedade, a espiritualidade em perfeccionismo. E esse ciclo cansa, confunde, machuca. É como se, quanto mais você buscasse, mais distante se sentisse. Mas Jesus veio para libertar também desse tipo de prisão. Ele não veio apenas para curar os enfermos físicos, mas também os cansados de dentro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa sobrecarga não é apenas das lutas do mundo, é também da religião mal compreendida. E o alívio que ele oferece é o da graça que acolhe, mesmo quando você ainda está em processo. O Espírito Santo não é um fiscal do seu desempenho espiritual. Ele é o Consolador, aquele que guia com ternura, que corrige com amor, que lembra da verdade sem esmagar. Ele entende o seu cansaço, o seu histórico, o seu limite, e quando você se sente sobrecarregado por exigências internas, ele sussurra: Filho, você não precisa provar nada, só precisa voltar para mim. Se a sua fé tem gerado mais medo do que confiança, é hora de revisar aquilo que você acredita sobre Deus. Porque a teologia que não cura adoece, e o evangelho que não liberta aprisiona. Mas o verdadeiro Cristo convida, acolhe, restaura. Ele não está esperando sua perfeição, está oferecendo sua presença. A ansiedade espiritual é um alerta, não de que você está longe de Deus, mas de que talvez esteja tentando se aproximar dele do jeito errado. Forçando, cobrando, medindo, temendo. Mas o caminho de volta é simples. É reconhecer que Deus não se relaciona com você por mérito, mas por misericórdia. Hoje Ele quer aliviar esse peso, quer que você respire de novo, sem medo, que ore sem culpa, que descanse sem sentir que está perdendo tempo, que o veja como Pai e não como juiz, que o sinta como abrigo e não como ameaça. Porque no amor de Deus não há espaço para o terror, há espaço para confiança, cura e liberdade. E é essa liberdade que Ele te oferece agora, para que você não apenas creia em Deus, mas também volte a acreditar que Ele se importa com você, mesmo quando sua fé vacila. O Espírito Santo como terapeuta da alma. Há feridas que nenhum ser humano consegue tocar. Há dores que palavras não alcançam, lembranças que ainda vivem dentro da mente, como se tivessem acontecido ontem, mesmo que tenham passado anos. Há confusões internas que não se organizam com conselhos, nem com força de vontade, porque existem partes da alma que só o Espírito Santo tem permissão para entrar. Ele é mais do que um consolo abstrato. Ele é o conselheiro, o terapeuta silencioso, aquele que não apenas vê o que te fere, mas entende porque aquilo ainda dói. Ele não tem pressa de curar porque sabe que o tempo da alma não é o tempo do mundo. E diferentemente de qualquer outro, ele não desiste quando você trava, nem se afasta quando você desmorona. O Espírito Santo trabalha no fundo da alma. Ele vai até as origens. Não apenas trata os sintomas, ele vai até as raízes. Ele sabe a origem da sua ansiedade, o trauma que você aprendeu a esconder, os pensamentos que você tenta controlar, os comportamentos que você repete sem entender. Ele escuta o que você não consegue dizer, percebe os gatilhos que te paralisam, acolhe as vergonhas que você tenta enterrar. E faz tudo isso com ternura, sem te expor, sem te humilhar, sem te pressionar. Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. João 14:26. Essa promessa não é apenas teológica, é terapêutica, porque às vezes o que a alma mais precisa não é de novas palavras, mas de lembrar das palavras certas. E ele faz isso. No momento exato, ele traz à memória verdades esquecidas, identidade esquecida, paz esquecida. Enquanto o mundo grita, ele sussurra. Enquanto tudo exige pressa, ele ensina a esperar. Enquanto você tenta se consertar,
ele te convida a se entregar. E no processo, vai desconstruindo mentiras que você acreditou por anos. Vai reestruturando pensamentos, reconstruindo sua autoimagem, restaurando sua fé. Há curas que não são instantâneas, são jornadas. E o Espírito Santo caminha com você nessa jornada como um guia seguro. Ele mostra onde você parou de confiar, onde você se perdeu de si mesmo, onde começou a carregar pesos que não eram seus, e vai, com delicadeza, te chamando de volta. Não ao passado, mas à verdade, à sua essência, à presença de Deus. Ele não se escandaliza com suas quedas. Não se afasta quando você erra. Pelo contrário, ele se aproxima e diz: eu sei quem você é de verdade, sei quem você pode ser, e vou te ajudar a chegar lá. Essa é a voz que você precisa ouvir no meio do caos. A voz que não acusa, mas direciona, que não condena, mas transforma. Muitas pessoas vivem uma fé sem cura porque tentam seguir a Deus apenas com o corpo e a boca, mas sem permitir que o Espírito Santo atue na mente e nas emoções. Mas ele não quer apenas a sua obediência, ele quer a sua liberdade. Quer que você sirva a Deus com leveza, que viva com clareza, que sinta paz não só nos cultos, mas no cotidiano. Você não precisa entender tudo agora, nem resolver tudo sozinho. O Espírito Santo é especialista em processos internos. Ele entende quando você trava, ele respeita o seu ritmo, mas também te empurra com amor para o próximo passo. E quando você cai, ele está lá, não para te apontar o erro, mas para te lembrar: você ainda é filho, e eu ainda estou aqui. Hoje, se sua mente está cansada, se sua alma está ferida, se você está em busca de respostas, permita-se ser acompanhado por ele. Convide o Espírito Santo para ser o terapeuta da sua alma. Dê espaço, fale com ele, ouça com o coração, porque, no silêncio que você oferece, ele constrói cura. Na dor que você entrega, ele planta libertação. E aos poucos, sem alarde, ele transforma caos em clareza, ferida em testemunho, medo em descanso, culpa em graça. E a mente confusa começa a respirar, não por ter encontrado todas as respostas, mas por ter reencontrado a presença. O corpo fala o que a mente silencia, e Deus escuta os dois. Há dores que não saem pela boca, mas pelo corpo. Quando a mente não consegue expressar o que sente, o corpo assume a responsabilidade. Ele começa a gritar onde a alma está calada. A insônia aparece quando os pensamentos não param. A dor de cabeça constante revela o esforço silencioso de manter tudo sob controle. O cansaço crônico mostra a sobrecarga emocional que você já não consegue administrar. A respiração curta, o aperto no peito, o nó na garganta, tudo isso é linguagem. E Deus entende cada sinal. Muitas vezes, aprendemos a ignorar os sinais do corpo. Somos ensinados a seguir em frente, a dar conta, a aguentar firme. Mas o corpo tem memória. Ele guarda o que a mente não conseguiu processar. Ele sente o peso das palavras não ditas, das mágoas não curadas, dos traumas não tratados. E com o tempo, começa a avisar: tem algo errado aqui dentro. Só que por fora, você parece bem. Continua sorrindo, trabalhando, servindo, orando. Ninguém imagina que por trás da rotina funcional existe uma alma ferida, uma mente exausta, um corpo implorando por descanso. E mesmo você às vezes tenta negar. Toma mais café, dorme menos, se ocupa de tudo. Mas não adianta calar os sinais, porque onde a mente silencia, o corpo clama. Mas aqui está a boa notícia. Deus escuta ambos. Ele não espera que você verbalize tudo com clareza para começar a agir. Ele vê o que ninguém vê. Ele lê o que o seu corpo está tentando escrever com dores, com tremores, com cansaço. Ele sabe onde está a raiz, mesmo quando você só consegue apontar os sintomas. E o amor dele não tem pressa. Ele trata, cura e restaura, sem julgamento, sem imposição, sem peso. A Bíblia sempre entendeu o ser humano como um todo. Quando Jesus curava, ele não separava espírito e corpo. Ele curava por completo. Ele tocava no físico, restaurava a alma e renovava o interior. Porque o cuidado de Deus é integral.
Ele não apenas salva para a eternidade, ele cuida do agora. E esse cuidado alcança até as partes do corpo que você aprendeu a ignorar. Talvez sua mente esteja tentando parecer forte, mas seu corpo está dizendo: chega. Talvez você esteja tentando continuar como se tudo estivesse bem, mas seu peito aperta cada vez que ouve um "está tudo certo?". Talvez você pense que é apenas estresse, mas é dor emocional acumulada. E talvez você acredite que precisa resolver isso sozinho, mas não precisa. Você tem um Deus que se importa com você inteiro, que não valoriza apenas sua fé, mas também sua saúde, que não quer apenas seu louvor, mas também sua paz interior, que se importa com seus sentimentos, com seu sono, com sua respiração, com seus batimentos cardíacos, porque tudo isso é parte do templo que você é. E um templo precisa de cuidado. O Espírito Santo quer reorganizar sua vida de dentro para fora. Ele quer ajudar sua mente a se expressar. Quer curar suas emoções para que seu corpo não precise mais carregar tanto. E ele faz isso de forma profunda, paciente e libertadora. Às vezes começando por onde você menos espera. Talvez não com uma resposta direta à sua oração, mas com uma leveza nova no corpo. Uma noite de sono mais tranquila, um respirar mais profundo, uma dor que vai desaparecendo sem explicação, porque a alma começou a descansar. Hoje preste atenção no que seu corpo está tentando dizer. Talvez ele esteja pedindo aquilo que a mente ainda não teve coragem de admitir, que você precisa parar, confiar, entregar, que precisa de colo, de verdade, de cuidado. E Deus está aqui, não para te cobrar, mas para te ouvir, não para te apressar, mas para te sustentar, não para exigir palavras, mas para responder com presença. Você não precisa esconder seus sintomas de Deus. Ele é o único que realmente sabe o que está acontecendo por dentro. E ele não vai te julgar por isso. Vai te curar de forma completa, amorosa, real. Respire, solte o peso. Deus está escutando, até o que você nunca conseguiu dizer. Deus na rotina, a paz escondida nos pequenos momentos. Nem sempre é nas grandes revelações que Deus se manifesta. Nem sempre é nos milagres extraordinários, nos cultos arrebatadores ou nas experiências sobrenaturais que ele fala mais forte. Muitas vezes, a presença dele está escondida na rotina, no comum, no simples, no cotidiano que parece sem graça, mas que carrega segredos sagrados, se você estiver disposto a enxergar com outros olhos. Você já parou para perceber como Deus se comunica nos detalhes, no silêncio da manhã, antes do mundo acordar? Na xícara de café quente que você segura com as mãos cansadas, no vento que entra pela janela, na música que toca de fundo, no abraço que parece despretensioso, mas cura. A paz que você tanto procura pode estar justamente nos momentos que você aprendeu a ignorar. Porque aprendeu que só o extraordinário é espiritual. Mas o Espírito Santo também habita o ordinário. A ansiedade nasce muitas vezes dessa desconexão com o presente. Sua mente está tão focada no que precisa resolver, alcançar, mudar, que esquece de ver o que já está acontecendo agora. Você ora pedindo paz, mas não percebe que ela está sendo oferecida todos os dias, nas pequenas pausas, nos detalhes simples, nos respiros que você despreza. Deus não deixou de falar. Talvez você tenha se acostumado a esperar por trovões e se esqueceu de ouvir o sussurro. Jesus vivia em meio às multidões, aos milagres, aos confrontos. Mas mesmo assim, ele valorizava o cotidiano. Ele comia com amigos, sentava à beira do poço, caminhava pelas estradas, tocava as pessoas com calma. Não tinha pressa, porque sabia que o reino de Deus também se revela no comum, no pão partido, na água oferecida, no tempo dedicado. E esse ritmo divino ainda está disponível hoje, se você desacelerar. A paz que restaura a mente cansada, muitas vezes, começa quando você volta a perceber a presença de Deus onde menos esperava. Ao lavar a louça com gratidão, ao andar na rua e respirar fundo, ao olhar para o céu e agradecer por estar vivo. Não são práticas religiosas, são encontros, e cada um deles é uma oportunidade de ser lembrado. Você não está só.
Quando você traz Deus para dentro da rotina, ela se transforma. O trabalho deixa de ser apenas obrigação, vira missão. A tarefa doméstica vira espaço de adoração. O silêncio deixa de ser vazio, vira altar. Porque o que muda não é o que você está fazendo, mas com quem você está fazendo. E quando Deus está com você, até o tédio vira escola. Até a espera vira cura. Muitos vivem esperando pelo grande dia em que tudo mudará. Mas e se a mudança que Deus quer fazer começa agora, em meio à sua segunda-feira comum? E se Ele estiver plantando paz em pequenas sementes, esperando que você perceba? Você pode continuar correndo, buscando o que é grande, ou pode parar por um instante e dizer: Senhor, abre meus olhos para te ver aqui. Talvez você esteja buscando descanso espiritual em experiências intensas. Mas a paz que restaura a sua mente pode estar na oração feita sem pressa antes de dormir. Na leitura de um salmo que te encontra no meio do dia. No simples ato de desligar o celular por alguns minutos e ouvir o som do vento. Não como fuga, mas como reconexão. O Espírito Santo está presente na sua rotina. Ele não aparece apenas no culto de domingo. Ele te acompanha enquanto você dirige, cozinha, trabalha, senta cansado no sofá. E ele está esperando que você o perceba. Porque perceber é o primeiro passo para se sentir cuidado. E se sentir cuidado é o começo da cura da mente. Hoje você não precisa mudar de vida para encontrar Deus. Precisa apenas olhar com outros olhos para a vida que já tem. E nesse novo olhar, descobrir que a paz nunca foi embora. Ela apenas estava escondida no meio das pressas, das listas, das distrações. Respire. Olhe ao redor. Deus está aqui. Agora. No exato momento em que você ouve estas palavras. E esse instante, por mais simples que pareça, já é um milagre, reconstruindo a mente com a verdade. A palavra como âncora emocional. Há momentos em que a mente se torna um labirinto. Os pensamentos se cruzam, a dúvida se mistura com medo e a insegurança começa a conduzir decisões que antes eram guiadas pela fé. É nessas horas que você percebe que pensar demais tem um custo alto demais. A mente cansada começa a acreditar em mentiras sutis, repete frases que não vieram de Deus, se prende a narrativas que não têm fundamento. E pouco a pouco, a ansiedade vai construindo fortalezas dentro de você. Fortalezas que aprisionam, limitam, paralisam. Mas Deus não te chamou para viver preso dentro da própria cabeça. Ele te chamou para viver livre na verdade. E a verdade não é um sentimento, é a palavra. A palavra é a âncora que impede a mente de ser levada pelas ondas do medo. É o alicerce que sustenta quando tudo parece instável. É a voz que contradiz o caos interno e anuncia: você não está sozinho. Você não está perdido. Você não está sem direção. A mente humana funciona por repetição. Aquilo que você ouve com frequência se torna crença. Aquilo que você acredita influencia sua emoção. E aquilo que você sente determina seu comportamento. Por isso, quando você se alimenta constantemente de pensamentos negativos, a vida começa a parecer mais pesada, mais confusa, mais escura. Mas quando você substitui essas vozes pelas promessas de Deus, algo muda dentro de você. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é um convite, é um processo. Renovar significa reescrever, substituir, reconstruir. É pegar os pensamentos distorcidos e colocá-los frente à luz da palavra até que eles percam força. É confrontar a mentira com verdade. É trocar o medo pela promessa, a culpa pela graça, a confusão pela direção. E aqui entra a profundidade desse processo. Renovar a mente não é decorar versículos, é permitir que eles toquem o lugar que dói. É ler um salmo e deixá-lo acalmar a emoção que te atormenta. É ouvir Jesus dizendo, não temas, e permitir que essa frase desça do intelecto para o coração. É acreditar que Deus é o seu pastor mesmo quando tudo parece desmoronar. A palavra de Deus é terapia espiritual.
Ela organiza pensamentos, alinha emoções, acalma impulsos, corrige percepções erradas sobre você mesmo e sobre Deus. Porque a verdade liberta, mas só liberta quando substitui aquilo que estava te aprisionando. Quando você diz "eu não consigo", a palavra diz "tudo posso naquele que me fortalece". Quando você pensa "eu estou sozinho", a verdade declara "eu estarei contigo todos os dias". Quando você sente "ninguém se importa", Deus responde "com amor eterno, eu te amei". Quando a mente diz "não vai dar certo", Deus afirma "eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito". Esse confronto diário entre mentira e verdade é o que transforma a alma. Não de forma instantânea, mas profunda. Renovar a mente é muitas vezes um trabalho de formiguinha. Pequenos passos, constância, entrega, é decidir que mesmo que os sentimentos insistam, a verdade terá a última palavra. Mas aqui está uma revelação importante. Você não renova a mente sozinho. O Espírito Santo participa desse processo como mestre e guia. Ele te lembra das Escrituras quando você precisa. Ele ilumina textos que você já leu, mas nunca entendeu. Ele te mostra aplicações práticas, te confronta com amor, te dá clareza onde havia confusão. É Ele quem transforma a Bíblia de livro em voz, de letra em vida, de palavra escrita em abraço espiritual. E quando isso acontece, a mente encontra um novo lugar para descansar, não mais nas suposições, nos medos ou nas expectativas humanas, mas na fidelidade de Deus. Hoje, a restauração da sua paz começa com uma escolha: permitir que a verdade ocupe o espaço que a mentira dominou por tanto tempo. Não importa quanto tempo você passou acreditando em pensamentos distorcidos, um encontro verdadeiro com a palavra pode iniciar uma reconstrução completa. E enquanto você caminha nesse processo, Deus te sustenta, Ele te ensina, Ele te cura, porque a mente confusa não se organiza com força humana. Ela se organiza com a verdade que vem do céu, e essa verdade está disponível para você, agora. O sussurro de Deus no fim do dia. Você não precisa entender tudo, só confiar. Há momentos do dia em que o silêncio pesa mais. Quando a noite cai, os compromissos cessam, as pessoas se recolhem e a mente começa a conversar consigo mesma. É no fim do dia que os pensamentos ganham volume. O que você tentou ignorar durante horas volta à superfície. As perguntas que estavam quietas começam a incomodar. As dúvidas que você empurrou para depois exigem resposta. E é justamente nesse instante, quando você está mais vulnerável e mais cansado, que Deus se aproxima com um sussurro. A voz dele não chega gritando, não chega exigindo, não chega com cobranças. Ela chega como um descanso para o coração inquieto, como um toque de ternura que diz: você não precisa entender tudo hoje, você só precisa confiar. Porque enquanto você repassa o dia tentando descobrir onde errou, onde poderia ter sido diferente, onde perdeu o controle, Deus está olhando para você com amor, não com julgamento. Ele vê o cansaço que você carrega nas costas, o peso emocional acumulado, a pressão que você tenta administrar sozinho. E Ele te chama para descansar nele, não para buscar explicações que a sua mente ainda não está pronta para compreender. O fim do dia é um terreno fértil para a ansiedade. A mente cansada se torna mais sensível, mais vulnerável às preocupações. Pequenos problemas parecem enormes, situações simples parecem impossíveis, o amanhã vira ameaça, e a confusão interna ganha força. Mas é justamente quando a escuridão cresce que uma luz suave se revela. A luz da presença de Deus. Uma presença que não apaga o que você sente, mas abraça. Não nega sua dor, mas acolhe. Não força respostas, mas oferece direção. E essa direção, muitas vezes, começa com uma única frase: confie. Confie quando não entender. Confie quando não enxergar. Confie quando as coisas fugirem do seu controle. Confie quando a mente tentar te enganar com cenários que não existem. Confie quando o coração estiver apertado. Porque a confiança não é ausência de dor.
É a decisão de descansar mesmo no meio dela. A fé madura não exige explicações imediatas. Ela aceita que há mistérios no caminho. Aceita que Deus trabalha no invisível enquanto você dorme. Aceita que o tempo de Deus não é o seu tempo. Aceita que há lições que só são compreendidas depois. E nessa aceitação nasce uma paz que não depende da lógica. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que apenas acontece, como se Deus estivesse reorganizando seus pensamentos enquanto você se entrega à presença dele. O sussurro de Deus no fim do dia é diferente de tudo. Ele não tenta resolver sua vida inteira em uma noite. Ele resolve sua alma. Ele acalma o que te tira o sono. Ele te prepara para descansar. Ele te lembra de que você não precisa carregar o mundo nas costas. Ele te relembra que você pertence a Ele, e quem pertence a Deus nunca está sozinho, mesmo quando o silêncio ao redor parece assustador. Talvez você esteja acostumado a terminar seus dias com autocobrança. Talvez revise erros, repita falhas, critique cada escolha. Mas Deus te convida a terminar o dia de outra forma, com entrega, com descanso, com rendição. Não porque você perdeu, mas porque reconheceu que não precisa lutar sozinho. Há uma mão divina estendida na noite, esperando a sua confiança. E quando você se permite confiar, algo muda. O peito afrouxa, a respiração se aprofunda. Os pensamentos perdem força. A confusão começa a se dissipar, porque a mente cansada não precisa de respostas, precisa de descanso. E há um descanso que só existe na presença de Deus. Hoje, quando o dia terminar, permita-se ouvir o sussurro dele. Feche os olhos por um momento e diga: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Essa frase dita com sinceridade tem o poder de transformar a sua noite, de curar o que você esconde, de aliviar o que você carrega, de renovar o que você perdeu, porque no fim do dia não é a explicação que te sustenta, é a confiança. E quando você confia, Deus faz o resto. Quando a paz volta, não como resposta, mas como presença. Há um momento na jornada espiritual em que a paz volta, mas ela não volta como você imaginava. Não chega acompanhada de explicações detalhadas, nem de soluções imediatas, nem de um cenário completamente restaurado. A verdadeira paz não retorna porque as circunstâncias mudaram. Ela retorna porque Deus se revela de um jeito novo dentro de você. A paz não é a resposta. A paz é a presença. Por muito tempo, você tentou organizar a própria mente, tentou controlar pensamentos, sufocar emoções, fugir da ansiedade, encontrar respostas lógicas. Mas a paz nunca veio desse esforço, porque a paz não nasce do entendimento, nasce da entrega. Não se alimenta da razão, se alimenta da fé. A mente tenta explicar, a alma tenta resistir, mas é o espírito que finalmente se curva diante de Deus e diz: eu não sei o que fazer, mas confio em quem Tu és. E é nesse instante que algo muda. A paz de Deus não entra como um vento forte, ela chega como uma brisa que você quase não percebe. Um alívio que se instala aos poucos, um silêncio que não assusta, uma leveza que você não sabe explicar. É como se ele reorganizasse o seu interior de maneira tão suave, tão delicada, que você só se dá conta quando percebe que a angústia já não tem mais o mesmo poder. A mente continua tendo pensamentos, mas eles já não te dominam. O corpo ainda se lembra de dores antigas, mas elas não governam mais seus dias. O coração continua sensível, mas agora estabilizado pela certeza da presença de Deus. A paz volta quando você para de procurar Deus apenas nas respostas e começa a reconhecê-lo na caminhada. Quando você entende que Ele não te abandona no vale, mas te acompanha dentro dele, que Ele não promete um caminho sem tempestades, mas promete estar no barco com você. E essa presença muda tudo, porque a paz não é a ausência do caos, é a presença daquele que domina o caos. Muitas pessoas esperam sentir paz somente quando tudo estiver alinhado, quando o diagnóstico melhorar, quando o relacionamento resolver, quando as portas abrirem, quando o medo sumir.
Mas a paz de Deus não depende disso. Ela não se alimenta de acontecimentos favoráveis. Ela nasce da convicção profunda de que, mesmo sem controle, você está seguro nas mãos daquele que controla tudo. E é aí que você percebe algo extraordinário. Deus não tirou imediatamente o que te preocupava, mas tirou o peso que te esmagava. Ele não reorganizou o mundo ao seu redor. Ele reorganizou você por dentro. E quando o interior é curado, o exterior perde o poder de te destruir. A paz que volta não é emocional, é espiritual. Ela não muda porque você muda. Ela permanece porque Deus permanece. Ela não é instável como os sentimentos humanos, é firme como a rocha eterna. E quando ela se instala, até o silêncio ganha sentido. Até o futuro deixa de ser ameaça. Até a espera se transforma em confiança. A presença de Deus dentro de você começa a falar mais alto do que qualquer pensamento confuso. Mais alto do que a ansiedade. Mais alto do que as lembranças dolorosas. Mais alto do que a voz da sua autocrítica. Ela ancora a alma. Acalma o coração. Estabiliza a respiração. Restaura a esperança. Não porque o problema acabou, mas porque você deixou de enfrentá-lo sozinho. A verdadeira paz não se explica, ela se reconhece. Você sabe que ela chegou quando se percebe respirando de outro jeito, pensando de outro jeito, sentindo de outro jeito. Você sabe que ela voltou quando, pela primeira vez em muito tempo, consegue deitar a cabeça e descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que Deus está presente, e isso é suficiente. Hoje, a paz de Deus quer fazer morada dentro de você. Não como visita passageira, mas como presença permanente. E se você permitir, ela vai transformar seu interior de um jeito tão profundo que nenhum caos externo poderá roubar o que Deus te deu. A paz voltou. Não como resposta, não como solução, mas como Deus dentro de você. Há momentos na vida em que a alma simplesmente precisa ser conduzida pela mão. Não para fugir, mas para descansar. Não para esquecer a dor, mas para atravessá-la com esperança. Durante esta jornada, você viu sua mente cansada encontrar um espaço de respiro. Viu sua alma inquieta ser acolhida. Viu seus medos sendo reorganizados pela presença de Deus. E agora, no final deste caminho, há um convite silencioso do céu. Deixe Deus terminar o que começou dentro de você. A paz que você sente surgindo não é ilusão. Ela é fruto da presença que te acompanhou em cada palavra. Uma presença que não depende da sua força, da sua clareza, nem da sua estabilidade emocional. Deus não entrou na sua história hoje porque você estava forte. Ele entrou porque você precisava. E Ele sempre vem quando a alma chama. Ele sempre responde quando a mente está confusa e o coração está pesado. Agora, antes da oração, respire fundo. Sinta o ar entrar. Sinta a tensão saindo aos poucos. Sinta seus ombros relaxarem. Sinta o coração desacelerar. E permita que esse momento se torne sagrado, não porque algo extraordinário esteja acontecendo ao redor, mas porque Deus está aqui, dentro de você, no silêncio, na pausa, no respirar. Ele conhece tudo o que sua mente tentou esconder. Ele viu os pensamentos que você nunca contou a ninguém. Ele percebeu seus medos mais profundos, suas lutas invisíveis, seu esgotamento emocional. Ele viu o que ninguém vê, e mesmo assim, continua te amando com uma intensidade que nenhuma explicação humana pode alcançar. Agora, entregue-se à presença dele. Oração. Senhor, neste momento de silêncio e entrega, eu coloco diante de ti a mente cansada deste filho, desta filha que te ouve agora. Tu conheces a confusão que pesa, os pensamentos que se repetem, as dúvidas que machucam. Tu sabes o quanto essa alma tentou ser forte, o quanto tentou entender, controlar, esconder. Mas agora, diante de ti, ela se rende. Entra nos lugares que ninguém conhece, Senhor. Entra nos porões escuros da memória onde a dor ainda vive. Entra nos recantos da mente onde o medo se esconde. Entra na alma que se acostumou a carregar peso sozinha. E começa com tua paz,
a reconstruir o que o cansaço quase destruiu. Acalma a mente que nunca desliga. Silencia o barulho interno que provoca medo. Derrama descanso onde antes havia tensão. Restaura a alegria onde havia desgaste. E devolve, com tua presença, aquilo que nenhuma força humana consegue produzir: paz. Que este coração sinta agora o abraço do Espírito Santo. Um abraço que não cobra, que não exige, que não pressiona. Um abraço que cura, que devolve sentido, que devolve esperança, que devolve vida. Senhor, eu clamo por descanso sobre esta mente, por leveza sobre este corpo, por cura sobre esta alma. Que a paz que excede todo o entendimento se instale agora, não como emoção passageira, mas como morada permanente. Que esta pessoa sinta, no mais profundo do ser, que não está sozinha, que nunca esteve, que tu estiveste em cada lágrima, em cada noite difícil, em cada oração silenciosa. E quando ela se deitar esta noite, que o sono seja profundo, restaurador, abençoado. Que nenhum pensamento de medo encontre espaço, que nenhum peso volte a dominar, que o coração dela descanse em ti como uma criança nos braços do Pai. Senhor, sela esta vida com tua paz, e que ela caminhe a partir de hoje sabendo que a mente pode falhar, mas a tua graça não falha. Que as emoções podem oscilar, mas a tua presença é constante. Que a insegurança pode surgir, mas o teu amor é firme. E que, acima de tudo, tu és o Deus que acalma mentes confusas e restaura a paz de dentro para fora. Assim oramos. Assim cremos, assim descansamos. Amém.